Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana, estamos gravando logo após a vitória contra o Vitória. O que mais que eu tenho que falar? Eu tenho que apresentar o meu irmão Fábio está aqui do meu lado direito. Olá Irmandade, olá amigos da Irmandade, olá quem odeia a Irmandade, mas está nos ouvindo mesmo assim. Faz muito tempo que a gente não se fala, faz um bom tempo. Acho que foi o maior tempo que a gente ficou sem a Irmandade aqui, né? Foram 8 dias e algumas horas sem Irmandade Corintiana para ver este deleite de jogo numa segunda-feira à noite. Uma maravilha, foi fantástico. Foi fantástico. E aqui do meu outro lado direito, na sua posição tradicional, Gibson. Saudações. Corta. Saudações, comunidade corintiana. Apesar dessa noite friaquinha gostosa, bicho, mas pelo menos voltamos ao G4 finalmente. Mais 3 pontinhos, tá precisando pra não distanciar da ponta. E ficamos só 3 pontinhos do líder agora, né? Isso, o seu número preferido. Sempre é uma rodada dá pra chegar no líder já, tá bom. Vamos falar do jogo então. Vamos falar do jogo e vamos falar que quase perdemos parte do jogo. Pois é, esse horário de segunda-feira à noite às 8 não me parece ser um bom horário, né? A gente teve dificuldade até para se reunir e conseguir fazer esse podcast, assistir o jogo junto e fazer o podcast. No meu caso, eu admito que eu atrasei por incompetência minha, porque eu não olhei no relógio, eu estava em casa dando aula, e a hora que eu vi, falei, ops, já tá tarde pra sair. Então eu poderia ter chegado no horário, mas foi só uma falta de atenção. Mas realmente, horáriozinho ruim, né? Muito trânsito na cidade, fica difícil pra todo mundo chegar em casa, imagina no estádio. Um dia chuvoso, né? Com uma garoinha constante, frio. 9 graus de temperatura. Pois é, nós que nos reunimos mais perto do metrô que a própria Arena Corinthians, se é que é possível, mas mesmo assim demorou. Só no segundo tempo que a gente conseguiu ter o time inteiro aqui junto, né, pra ver o jogo. Mas eu acho que tem que testar, né, esses horários, talvez pudesse ser 8h30, 9 horas, dar um pouquinho mais de tempo. Mas confesso que pro pessoal que tá saindo agora, ao invés de estar saindo às 11 da noite, vão ficar um pouquinho mais felizes, eu acho. Porque tá muito frio hoje em São Paulo. Seja o motivo do horário, do tempo ou da campanha um pouco irregular que o Corinthians vem fazendo nessas últimas partidas, foi o pior público da Arena até o momento, né? Foi o pior público da Arena na história da Arena, apenas 20.200 e poucos pagantes. O público anterior pior tinha sido 22.000 e alguma coisa contra a Ponte Preta. Então a diferença é grande, né? 2.000 pessoas. Quase 10%. Mas eu sou aí, capaz de apostar que mesmo esse menor público da Arena é maior do que a média do público da Vila Sônia lá. Nosso pior tá acima da média dele. Com certeza, com certeza. Enfim, agora vamos falar do jogo mesmo, dos lances. O primeiro tempo vocês assistiram, né? Vamos comentar por os olhos. Vamos comentar por ordem de chegada. Como o Fábio chegou primeiro, ele vai comentar os primeiros 20, 25 minutos do jogo. Aí eu cheguei, eu posso dar os pitacos sobre os 10 minutos seguintes antes de você chegar no finalzinho do primeiro tempo. Bom, a primeira coisa a falar é que o Cristóvão aí deu uma certa moral pro Elias no jogo, colocou o Elias como capitão, o Elias que tá sendo muito cobrado pela torcida aí. E o jogo começou com a torcida chegando aí, né? Esses 20 mil que apareceram, provavelmente uns 10 estavam lá quando começou o jogo, os outros 10 foram chegando ao longo aí. Mas o Corinthians começou bem, começou com mais intensidade, essa nova formação tática aí que foi anunciada antes do jogo, com um meio de campo mais meio de campo mesmo, sem tanta correria ali, com o Bruno Henrique, Elias Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Romero e Guilherme, um deles atacando, não sabe exatamente quem, mas o resto todo meio de campo, e o Romero correndo o campo inteiro, para variar um pouco. Acho que deu certo aí, também uma certa voltar para a arena, acho que deu uma vergonha na cara aí dos jogadores também, que eles voltaram com força, com garra, com vontade, tiveram algumas chances aí, mas também ao mesmo tempo acabava abrindo... O Iago voltou com vontade pra caramba, depois a gente conversa disso, né, mas voltou cheíssimo de vontade. Mas aí o Corinthians no ataque tava indo bem, fazendo tabelas, chegando na cara do gol, chutando pra fora, aquela coisa costumeira do Corinthians, e vez ou outra abrindo mão, abrindo espaço pra um contra-ataque ali, O costumeiro do Corinthians não é muito bom. É. Ultimamente não é muito bom, né? Não é, mas foi o costumeiro um pouco melhor, assim. Porque também o Vitória não parecia estar muito dentro do jogo nesses primeiros 20 minutos, né?
Foi com a chegada do Gibson que eu acho que o Vitória resolveu aparecer um pouco mais aí. Olha, quando eu cheguei, o Rodriguinho meteu uma na trave. Logo em seguida que eu cheguei, o Rodriguinho fez uma jogada, um corte no zagueiro do Vitória ali, meteu uma na trave. É aquela bola na trave que não... que é a trave pra fora, enfim, mas é na trave. Já pro Rodriguinho isso é um avanço gigante, né? É uma evolução dantesca. O Rodriguinho marcou gols importantes no ano passado, de fora da área, com chutes. Não, sim, belos chutes. Então, mas ano passado, cara, quem vive de passado é o time lá do litoral, cara. Bom, mas o primeiro tempo terminou ruim, porque o Vitória não acertou um chute a gol, mesmo assim saiu ganhando, né? Pois é, né? O Corinthians costuma dar um presentinho aí pros adversários, dessa vez o Iago, que aliás tem sido muitas vezes eleito para ceder esse presente pros adversários, foi lá numa jogada meio estabanada do jogador bem aguerrido deles lá, o Marinho. Marinho. Na ponta esquerda, o Marinho foi, pegou, driblou, perdeu a bola, recuperou, chutou cruzado e o Iago já meteu pra dentro da rede, assim, sem dó. O pior é que ele nem sequer olhou pra ver se... Acho que ele tá tão afobado que ele nem sequer olhou, porque tinha um jogador que ia pegar... Por que tava ali? Era o Fagner que tava atrás dele? Eu não lembro agora de cabeça. Não sei, não lembro também. Tinha um jogador tinha um atacante do Vitória um pouquinho atrás dele, talvez pudesse causar uma preocupação, mas foi muito mal desviada essa bola. Foi estabanadaço no lance. O Iago, que começou o ano bem no Paulista, ele tem se mostrado uma peça defeituosa, digamos assim, na nossa defesa. Né? Inquestionável, né? Inconsistente. Em defesa dele, a defesa do Corinthians costuma ter um meio de campo muito mais sólido que estava tendo nesses últimos jogos, onde ele tem atuado mal, né? O meio de campo que auxiliava muito ali. Então, isso dificultou um pouco para ele, mas acho que também tem muito da questão da confiança. Ele já voltou meio mal, quando ele voltou já fez uma lambança e o Gibson falando mal dele o tempo todo. O cara, toda hora ouvindo a Irmandade Corintiana, ele fica meio com a cabeça pesada e tal, e já mas entra... eu não falo mal já só entra dele, eu com o falo pezinho mal dele e do atrás, Balbuena né? também. Eu quero Mas a o zaga Paraguai reserva. não entende o que você tá falando. Eu quero a zaga reserva, cara. A verdade é que o Pedro Henrique tá pedindo uma chance aí no time titular, né? O Wilson também. O Wilson também. Teve acho que 2 jogos, né? Ou 3 que o Wilson e o Pedro Henrique jogaram juntos, né? Eu não vou saber esse número de cabeça, não. Foram 2. Que os dois jogaram. Teve um, o Pedro Henrique jogou mais uns 2, depois o Wilson jogou mais uns 2 também. Os dois sabem sair com a bola, eles vão na bola e não nos jogadores, cara. Pra mim, o Iago e principalmente o Balbuena hoje, cara, eles só vão no jogador. Eles não pegam uma bola, cara, é impressionante. Eles têm muito pouca habilidade, eles podem ser até mais fortes, não sei o que, mas, cara, o Pedro Henrique e o Wilson, eles têm mais categoria pra tirar a bola da área ali, cara. O Balbuena tá me impressionando pela falta de timing dele de acertar a bola, mas o timing ideal pra acertar Nas o canelas, adversário, né? né? Sim, sem dúvida. Todas as faltas que o Gamarra não cometeu, ele tá cometendo aí, né? Essa temporada no Corinthians. Hein? Se ele começar a tomar mais uns cartões, de repente um vermelho, ele vai concorrer a virar o Domingos, né? Mas começou o segundo tempo e o Cristóvão fez aquela alteração assim pra acabar com a cabeça da torcida corintiana, né? Colocou o Marlone no lugar do Romero. Substituição essa que anteriormente causou um coro de burro no estádio. Ele fez de novo dessa vez. Mas eram situações diferentes. Diferentes. E dessa vez não teve nem tempo de chamar o cara de burro, porque aos 5 minutos do segundo tempo exatamente. já o Marlone pegou uma bola no meio de campo, foi carregando. Pela esquerda ali, cortou pro meio, na né? intermediária já chutou um balaço ali, que o Gibson não estava olhando. E acertou, Tá cortando um pedaço de pizza. e acertou o ângulo do goleiro, muito bonito chute. Um golaço. Ele tem se caracterizado pelos golaços, o Marlone, né? E cai assim no gosto da torcida. Sim, né? sem dúvida. Que vivia pedindo o nome dele, às vezes eu me perguntava por quê, porque ele não é um jogador goleador, não é um jogador que traz isso na carreira dele, mas entrou muito bem hoje. Depois da entrada dele o time foi outro, né? Não foi à toa que ele ficou com nossa maior nota hoje aqui na avaliação. O time mudou o comportamento todo. Foi eleito pela Irmandade o melhor em campo e jogou apenas 45 minutos. Meio jogo, mas definiu o jogo, né? No segundo tempo ali, se não fosse aquela meia dúzia de bola que o Guilherme parou o ataque completamente, quando a bola passava no pé dele, ele parava o ataque. Lá do lado de lá, né? O Marquinhos Gabriel também, que deu umas seguradas, umas jogadas. A gente poderia ter feito muito mais gol do que esses dois no segundo tempo. Vai lembrar assim, o Marlone ele não é esse cracaço, não é o cara que a gente vai poder depender dele e falar, puxa, agora com o Marlone jogando um bolão a gente vai conseguir ganhar todas. Não dá pra jogar o time nas costas dele e deixar que ele leve. Hoje ele segurou a onda muito bem.
Mas acho que uma atuação como a de hoje é o topo dele. Pra você ter uma ideia, assim, na carreira dele, assim, os dois clubes que ele jogou mais, jogou melhor, assim, foram no Vasco e no Sport. A média de gols dele nesses dois clubes é de a cada 10% dos jogos ele faz um gol. Aqui no Corinthians ele já tá muito acima disso. Ele já fez 3 gols em 18 jogos. Então tá o dobro disso praticamente. Sendo que acho que ele não jogou nenhum jogo inteiro. Ou se jogou um jogo sim, inteiro, foi pelo exatamente, Paulista, sei lá. Ele jogou No início do os ano. 2 gols que ele fez, os primeiros 2 gols, ele jogou Ele o jogo inteiro. jogou né? inteiro. Contra o Cobressal. Isso, na Libertadores, é verdade. Libertadores. É o time reserva que jogou e exatamente. Ele jogou aquele jogo inteiro e fez 2 gols. Esse aí, ele jogou meio jogo, fez 1 gol, olha que média excelente. Né? Um gol por tempo. Tá bom, tá lindo. Nesses 2 jogos tá ótimo. Continue assim, né? Mas o fato é que ele entrou, mudou a história do jogo e jogou bem, teve outras jogadas de efeito, enfim, e se mostrou um cara mais consciente no ataque ali, nesse ataque sem atacantes, inclusive, né? Sim, sim. Em um dado momento eu pensei comigo mesmo assim que o Marlone estava jogando como um Romero com qualidade assim no toque de bola, porque ele estava com a mesma garra do Romero, buscando a bola, indo atrás, correndo, sim. Sem dúvida. buscando o driblar do adversário, mas estava conseguindo fazer o que queria quando queria. O Romero a gente sabe que às vezes acerta, mas às vezes erra e erra feio. E teve uns 3 lances que ele tava disputando bola, perdeu a bola pro jogador Vitória, foi atrás e retomou de volta, né? O cara não desiste. Pois não com muita largava o raça, osso, né? Com muita raça mesmo. Não largou o osso. E não foi à toa que o segundo gol também começou com uma jogada dele, né? Que ele acabou tocando ali pro Wendel, que cruzou não, né? Chutou em cima do peito, barriga do Marquinhos Gabriel, que acabou... Não teve escolha a não ser fazer o gol. Fazer o gol, não tinha jeito. Não teve nem como pensar em errar. Era quase impossível ele tirar aquela bola. Vou comemorar então, né? E com esse gol, o Marquinhos Gabriel é o nosso artilheiro do campeonato, não é isso? Isoladamente. Isoladamente. Antes estava empatado com o Bruno Henrique E com o Romero. com o Romero com 4. Agora ele está disparado na liderança com 5 gols. Grande Marquinhos Gabriel. Ele que perde tanto gol, né? Podia estar... Se fizesse 1/5 dos gols que perde, já estava disputando a artilharia do campeonato fácil. Enfim, aí o jogo mudou de cara, mas o Vitória chegou algumas vezes, ainda assim, né? Na verdade, depois que tomou o gol, eu acho que o Vitória deu uma acordada. Empate, né? Assim, eles falaram, pô, a gente não tava jogando nada, conseguiu ganhar, mas agora os caras empataram, melhor a gente ir pra cima. Fizeram uma certa pressão no time do Corinthians, alguns lances ali que a zaga também bateu cabeça e tal. O Marinho dando uma infernizada ali. Também eles adiantaram a marcação para marcar a saída de bola do Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians conseguiu sair desse sufoco. A hora que o Corinthians conseguiu fazer aquelas ligações rápidas do meio de campo ali. Com aquela chance de contra-ataque que invariavelmente o Guilherme parava. E aí eu acho que o meio de campo que tava aí, ele... Talvez o Cristóvão esteja ouvindo meio episódio da Irmandade, assim, por ver. Porque ele parou pra ouvir a gente falar do meio de campo. Falou que, tava... faltando o meio de campo, faltando o miolo do meio de campo, o controle de bola, acertar esses passes de uma forma mais positiva. Aí ele só não ouviu a parte da zaga, sem dúvida, que a gente fala depois também. Mas uma parte parece que ele já se encaminhou para consertar, porque realmente, pelo menos hoje, tá certo que o Vitória não é o adversário mais forte, mas pelo menos hoje funcionou melhor ter esse quarteto de meio campo realmente com meias e não meias atacantes, ou enfim, com volantes e meias, que é o Bruno Henrique, Elias, Rodriguinho, Guilherme ali. Realmente eles conseguiram dar um toque de bola melhor, o Corinthians conseguiu criar pelas laterais, mas não abriu mão do meio do jogo, do meio de campo não. A gente comentou até no último podcast que gradualmente o Corinthians vinha perdendo aquele controle do meio de campo. O time tá jogando mais passado, né, dentro do campo, e com isso, com essa falta de compactação, tá perdendo o controle do meio de campo, portanto a ligação com o ataque, que no caso já era o André. Então não sei se também fazia muita diferença fazer a ligação com o ataque ou não, mas... É bom levar isso em consideração. Mas enfim... Não era a barriga do Marquinhos Gabriel. Exatamente. Mas nesse André. jogo aqui, o time jogou mais compactado. Quando o time subia junto. Quando o time voltava junto, a compactação parece que voltou, né? O que também ajuda um pouquinho para todo mundo
fazer seu papel melhor, né? Mas o Guilherme, a gente pediu o Guilherme ser testado no ataque, eu lembro até antes, né? Desde o Tite a gente pedia pra ele ser testado e nesse jogo, depois de muito tempo, ele foi testado. O que vocês acharam do Guilherme? No último podcast, o Gibson falou que o Guilherme parece que é 880. Ou joga muito ou não joga nada. Hoje o Guilherme provou que pode jogar os 40 ali, né? Não ser nem 8 nem 80, ser os 42, 43 ali, porque ele foi mediano. Teve lances que ele conseguia tocar a bola rapidamente, lançar o Marquinhos Gabriel pra perder o gol na cara do gol, e teve lances que ele simplesmente travava tudo, assim, ele falava, futebol aqui não, eu vou parar essa bola e... Mas eu penso que ele abusou dessa jogada de parar, o time perdeu muito no ritmo. Segundo tempo, principalmente segundo tempo. Principalmente quando o time tava ganhando, ele fazia muito isso. Eu não sei se é um instinto dele de querer, não, a gente tá ganhando, tem que tocar a bola, tem que manter a posse, não sei o que é isso. Não vamos marcar o terceiro gol pra não humilhar o adversário, né? Ele não queria somar no placar, queria só ficar tocando a bola, parar a bola. Assim. Teve pelo menos umas 4, 5 jogadas ali que eram uns contra-ataques bons, em velocidade, que parou literalmente quando caiu no pé dele. Aí ele parou, pensou, virou pra um lado, virou pro outro, e nada, ainda acabou perdendo a bola. Mas vocês acham que ele repete a escalação no próximo partida? Ele não vai conseguir, porque teremos algumas ausências aí, jogadores defendendo a seleção, as seleções, né? O Corinthians é um time que... Internacional, né? Internacional, defende várias seleções aí ao mesmo tempo. Um paraguaio. Por que não chamaram o Balbuena também? Não é uma pena, mas chamaram o Romero e a seleção paraguaia, e o Tite hoje convocou o Fagner também. Teremos essas duas ausências aí. Basicamente, nosso lado direito, normal, que começa o jogo, tá fora aí. Mas ele volta a escalar o Guilherme na posição de centroavante? Eu acredito que sim, porque ele tava perdendo o jogo, perdendo qualidade de passe e com a volta dele, eu acho que esses 4 caras aí, que nenhum foi convocado, Elias, Rodriguinho, Bruno Henrique e Guilherme, os 4 voltam. E nenhum merecia ser convocado, diga-se de passagem também. Com o Marquinhos Gabriel de um lado e como a gente provavelmente o Marlone do outro. E como a gente não tem nenhum grande jogador no time, mas são jogadores que fazem falta. Então, o Romero mesmo indo pra seleção paraguaia vai fazer falta. Com essa entrada classuda hoje do Marlone, até dá uma aliviada. Você fala, fica uma esperança, né? Você fala, tudo bem, vai lá, Romero, pode passear lá na Paraguai que vamos ver se o Marlone segura. Se o Marlone continuar com esse nível de atuação, vai ser... O Romero volta no banco. Pro banco, voltar esquentando a bunda no banco. Agora o Fagner vai fazer falta nesses jogos aí, com certeza. Vamos ver. São poucos jogos, o Léo Príncipe deu conta do recado na única vez que entrou. Acho que o Fagner faz falta sempre pela liderança, pela experiência dele, pela garra. Mas o Léo Príncipe também foi criado no terrão e vai... acho que é um cara que veste bem a camisa. E assim como o Arana no ano passado, quando teve que substituiu bem, eu vejo o Léo Príncipe com bons olhos. Prefiro o Fagner, claro, assim como no ano passado eu preferi o Wendel ali, mas uma vez que não tem essa opção pelos próximos jogos, acho que o Léo Príncipe vai encarar bem essa jornada aí. E quais serão os próximos jogos? A gente começa jogando no sábado, depois de esperar 8 dias para jogar um jogo, a gente encurta um pouco a semana, em 6 dias já pega aí no sabadão, em Campinas, no Moisés Lucarelli, vai pegar a Macaca, a Ponte Preta, um jogo meio complicado, encardido, né? A Ponte Preta acabou de tirar pontos aí do líder do campeonato, né? Não é um time que tá lá embaixo na tabela, não. Tem oscilado um pouco no campeonato, ganhando, perdendo. Como todo mundo parece, né? Como todo mundo, né? Pode surpreender, né? Ainda mais jogando em casa, né? Apesar que no primeiro turno a gente acabou falando a mesma coisa, falando, puxa, Ponte Preta, jogo complicado e tal, e foi um jogo bem tranquilo, né? Um dos mais tranquilos do primeiro turno. Aliás, é até importante ressaltar aqui, com essa vitória, o Corinthians tem, ao longo do segundo turno, um aproveitamento melhor do que teve no começo do primeiro. Que nos 2 primeiros jogos do primeiro turno, o Corinthians conseguiu 1 ponto só, que foi um empate contra o Grêmio, e nesse segundo turno já conseguimos 3 nesses 2 primeiros jogos. Então, podemos olhar com esse viés otimista aí, esse segundo turno. Começo de segundo turno, pois é verdade. Logo depois da Macaca, a gente pega na quarta-feira o Fluminense pela Copa do Brasil, e depois no outro domingo já, que é o jogo, né, contra o Sport. No outro domingo, o Sport jogando, né? na Arena. Então o Corinthians vai ficar aí 2 semanas longe da Arena, o que é uma pena, né? Porque hoje o Corinthians conseguiu uma marca muito importante na Arena Corinthians. A sequência de jogos mais longas sem derrota do Corinthians na Arena. O Corinthians que já tinha, logo no início da Arena,
começou perdendo pro Figueirense, mas aí emendou 32 jogos sem derrota. Agora já emendou 33 jogos, né? A última derrota foi pro Santos na Copa do Brasil no ano passado. Jogo que inclusive nos eliminou da Copa do Brasil na ocasião. O que mostra que o Santos tá forte na casa lá em Itaquera, né? Jogar em Itaquera é muito bom. O Corinthians consegue os seus pontos, apesar de ter perdido também pontos importantes com empates lá na arena. Sim, sim. O Corinthians não tem no Campeonato Brasileiro o melhor aproveitamento em casa. Pelo menos não tinha antes dessa rodada. Não sei se com essa acabou conseguindo. Mas é o único time invicto Mas em é casa, atualmente né? o único time invicto. Mas o outro time que estava invicto em casa era o Figueirense, que tá lá embaixo na tabela. Então não dá para viver de empate em casa, né? Tem que ganhar em casa. É isso que é importante. A gente fica orgulhoso, mas sabe que esses empates machucam. Inclusive, até nesse ano, o Corinthians teve 2 empates em casa que machucaram muito. Que foram as eliminações depois nos pênaltis e tal. Então o time saiu eliminado, porém invicto. Eu só queria fazer duas observações rapidinhas aqui, que eu tava dando uma olhada na tabela aqui do campeonato, porque a gente sempre tinha aqueles 5, 6 times ali na frente, disputando as primeiras colocações com diferença de 3, 4 pontos de um pro outro, e logo em seguida vinha um outro pelotãozinho já se aproximando. Com essa rodada aqui, do Palmeiras que está em primeiro 40 até o Grêmio que está em sexto com 35, mas tem um jogo a menos, ou seja, ele pode chegar até 38. Se a gente considerar então o Grêmio ali com 35, já tem um gap da Ponte, que é a 7ª, 31, pro Santos que é 36. Já ficou um buraco de 5 pontos ali. Ou seja, esse pelotão ali, esses 6 times que estão ali na frente, são os 6 times que vão brigar mesmo pela coisa. O resto vai ficar brigando ali atrás, pra no máximo tentar beliscar alguma vaga da Libertadores, mas esses 6 times ali dispararam na frente mesmo. Agora deu uma soltadinha no campeonato, né? O que não tinha acontecido até então. E continua todos os times, inclusive o líder, com um aproveitamento inferior aos 2/3, né? Isso que é engraçado, esse campeonato tá muito baixo, tá muito... a palavra certa seria talvez dissipado, né? Os aproveitamentos, né? Bom, e vale a pena falar nessa semana das contratações que o Corinthians fez. Quais foram, Gibson? Muitas, não é? Cara, eles contrataram ali um cara novo bilheteria. O pessoal que foi lá falou que é super simpático. Olha, Ninguém chega pro Corinthians, mas essa foi 2 uma estão semana, indo embora. Essa foi uma semana extremamente positiva pro Corinthians. Primeiro porque o Corinthians não jogou durante a semana toda, ou seja, não perdeu, parou aquela estancada. Deu uma estancada. Aí ganhou já na segunda-feira, mas também aparentemente está conseguindo se livrar de 2 grandíssimos pernas de bagre. O Luciano, que inclusive foi quem originou o termo perna de bagre, foi a respeito dele que a gente conseguiu cunhar essa frase. E o André, parece que os 2 estão saindo pra Europa. O que tá acontecendo na Europa? Os caras estão levando o Pato, Luciano, André, pelo amor de Deus. Já tá feia, né, cara? Eu acho que o Rildo não tava aí hoje porque vai também. Porque o Rildo é rei no meio desses caras. Sem dúvida. É engraçado essa coisa. O Luciano, eu lamento muito porque ele teve um lampejo, né, de um craque no ano passado que nos ajudou muito naquela campanha, diga-se de passagem, e esse ano tá uma draga, um negócio horrível, né? E ele tá indo, teoricamente, se a negociação se confirmar, por empréstimo de 1 ano para um time que acabou de chegar na primeira divisão, Laganes, sei lá, um nome meio estranho da primeira divisão espanhola. Uma das discussões sobre o empréstimo era o valor do passe fixado ou não e tal, enfim, mas isso deve se acertar e ele deve ir mesmo. O André tá indo pro Sporting de Portugal, que recentemente... de Portugal. Recentemente o Sporting abriu mão do Barcos, aquele mesmo que jogou no Palmeiras e no Grêmio, e o tal do Theo Gutierrez, que parece que já jogou bem, né? A negociação com o Sporting envolve uma parte em dinheiro e a quitação de uma dívida que o Corinthians tem com o Sporting com a chegada do Elias. O Corinthians não tentou contratar esse Theo Gutierrez esse ano? Eu acho que o Corinthians tentou contratar, acho que o Inter também tentou contratar, enfim, era um cara meio como falado. O mundo dá voltas, né? Eu acho que o Corinthians tentou contratar todo mundo. Um cara era falado. caro demais pro Corinthians e hoje tá sendo substituído pelo Luciano. Pelo amor de Deus. Não, pelo André. Pelo André, nossa, pior ainda. André é cachaça, impressionante. O Corinthians investiu no André, se não me engano, 4 milhões para trazer o André e o Giovanni Augusto, que veio também nesse bololô. E só com uma parcela do André já recebe 7 milhões. Quer dizer, já conseguiu lucrar quase o dobro em pouco mais de 6 meses e quase nenhum gol que o André marcou no Corinthians, pro Corinthians. E aí ainda tem esse
plus, né, de uma das parcelas da dívida com o Sporting ficar quitada Pelo Elias? pelo Elias. Então, esses caras não vão deixar saudade, e a Mas verdade é essa, né? o Luciano está sendo emprestado, o que, enfim, com direito de compra, etc. Então, pode ser bom pro Corinthians se ele voltar bem, etc. Mas o André tá indo de vez, né? Ou não? O André é para ir de vez e o Luciano é empréstimo. Quando o Luciano voltar desse empréstimo, o contrato dele que vai até o final de 2017, ele já poderia até assinar com outro clube e jogar 6 meses pelo Corinthians. Mas a possibilidade do Luciano dar certo lá, enfim, nesse time que acabou de subir. Olha, pode ser o Leicester espanhol esse aí, hein? De repente. Olhe lá. Tomara que seja que o Luciano renda alguns euros pro Corinthians nessa história. Mas o Luciano, ele tem um empresário muito afoito, né? Um empresário que sempre tem uma cosquinha ali na mão, porque qualquer momento que o Luciano tá no banco, pode estar machucado ou não, já começa a falar, o Flamengo tá interessado, não sei quem tá interessado, tem time da Espanha. E agora parece que era verdade e tá indo. Enfim, nessa fase, nesse momento, realmente não vai deixar saudade. Acho que se é para insistir com esses caras, é melhor realmente abrir mão deles e dar chance para os outros que podem vir aí, seja Isaac, seja o Gabriel Vasconcelos, seja, enfim, quem for. Bruno Paulo, né, do Bruno Audax. Paulo, Rio, do Marlone, enfim. Vamos confiar em quem a gente não testou ainda, porque esse que a gente testou não funcionou. Não deu certo, Enfim, com essas duas vendas, o Corinthians deve confirmar a compra do tal do Gustavo, atacante do Criciúma. Esse sim, hein? Que aparentemente é um não, nunca ouvi jogar, eu só li relatos a respeito, que é um trombador e um bom cabeceador. Então, finalmente. E aí a gente vai parar de cruzar a bola, provavelmente, quando esse cara chegar. Isso aqui não pode acontecer. Esperamos que o Cristóvão esteja de olho nisso e falando, olha só, diretoria, eu preciso de um cara para cabecear lá dentro. O fato é que esse rapaz já marcou... É o artilheiro da Série B, enfim, então temos alguma esperança de que ele marque mais gols que o André e o Luciano. Menos tá difícil. Bom, esse podcast Irmandade Corintiana vai ficando por aqui, mas antes o Gibson quer dar um recado para os nossos ouvintes? Para quem quiser nos seguir, ouvir este podcast e os anteriores... Ficar já... E os próximos, né? Próximos, já ficar antenado, já ficar ali, receber a notificaçãozinha dos próximos. O Irmandade Corintiana tá em tudo quanto é lugar. Tá no SoundCloud, YouTube, Facebook, Instagram e no Twitter. Em todos eles com o nome Irmandade Corintiana com TH, exceto no Twitter Irmandade Timão. É isso aí. E se alguém quiser nos mandar um e-mail, pode nos mandar para irmandadecorintiana@outlook.com. Estamos aguardando os seus e-mails. E é isso aí, ficamos por hoje é só. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Luciano! Vai, André! E vai, Corinthians!